Uma boa noite para você. Chegamos com o CNN AgroNews na noite desta quarta-feira para te trazer os destaques do mundo do agronegócio. Uma boa noite para você. A gente começa já a contar uma notícia que acaba de chegar para a nossa redação. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta quarta-feira um decreto que amplia a quantidade de carne bovina que pode ser importada com tarifa reduzida e acima da cota atual. Essa medida começa a valer em 1º de setembro e terá duração de 90 dias, com o objetivo de aumentar a oferta de carne bovina e contribuir para a redução dos preços ao consumidor americano. Essa nova cota permitirá a entrada de até 100 mil toneladas de proteínas por mês e o produto deverá ser utilizado exclusivamente na produção de carne moída, combinado com carne bovina produzida nos Estados Unidos. Segundo a Casa Branca, a medida deve ampliar a oferta de carne em cerca de 10% em relação às projeções atuais. Lembramos você que os Estados Unidos vivem uma crise de oferta de gado e tem tido diversas operações paralisadas ou descontinuadas em frigoríficos. Você vê mais detalhes lá no nosso site, na reportagem da nossa redatora Andressa Simão. Gente, os alimentos ficaram mais baratos pelo terceiro mês consecutivo, de acordo com o IPCA 15. É o índice que serve como uma prévia da inflação oficial. Os números saíram nesta quarta. E a alimentação dentro de casa caiu 1,02% em agosto e fora do domicílio a queda foi de pouco mais de 0,5% em julho para 0,42% em agosto. O IPCA 15 registrou queda de 0,40% e é a primeira deflação que nós temos neste ano. Só que apesar disso, no acumulado do ano, o indicador de alimentos ainda acumula uma alta de 3,78%. E a queda de agosto, registrada na alimentação dentro de casa, foi espalhada por vários produtos importantes da cesta do brasileiro. Esse movimento, principalmente, acontece com os hortifrutis, claro, ligado à maior oferta em campo. E a editora e analista do CNN Agro, a Fernanda Pressinotti, explica mais a respeito desses movimentos econômicos e também no campo. Então, manga, tomate, cebola, batata e carnes. A gente tem uma arte que mostra para vocês exatamente qual foi a queda nesses elementos. Então, a gente tem, olha, por exemplo, com destaque, o preço da manga que caiu, batata inglesa, como eu comentei, cebola, tomate. Isso é o acumulado, o que está em verdinho aí, digamos, é o acumulado em agosto, né? A queda nesses primeiros 15 dias de agosto. Aí você vê que a carne também caiu e arroz. O que está em vermelho aí embaixo, né? Por exemplo, 35% no caso da manga, quase 35% no caso da batata, é a alta no ano. Então você vê que a gente tem uma queda momentânea no preço desses alimentos, hortifrutis, principalmente por uma maior oferta agora. Mas eles vêm subindo bastante no acumulado do ano. Então, você vê, olha o caso da cebola, quase 70% de aumento. Vale destacar aí, por exemplo, o caso das carnes também, que caíram nesse mês, mas tem uma elevação bem considerável de quase 6,5% no ano. E as carnes têm um peso muito grande na inflação, assim, dentro de casa, né, no bolso do trabalhador, principalmente para o pessoal, quanto menor a renda, mais peso tem a carne e o arroz. Bom, o mercado global de açúcar vive um momento de maior volatilidade, com estoques menores e riscos climáticos no radar. Recentemente, a Índia autorizou a importação de 1 milhão de toneladas, mas a queda dos preços internos deve reduzir essas compras pela metade nos próximos meses. Só que, ao mesmo tempo, o USDA projeta uma redução na produção global na próxima safra e aponta o El Niño como uma ameaça para importantes produtores como Índia e Tailândia. Com isso, o mercado se mantém atento às novas oscilações para os preços internacionais. Mais informações estão disponíveis no blog da editora adjunta Luciana Franco. E assim a gente encerra essa edição noturna, a primeira da noite de hoje aqui do AgroNews. Eu volto depois do Prime Time. Até lá!